Olá, estamos aqui mais uma vez para conversar sobre a conjuntura política, os rumos do nosso país e esse instrumento que são as redes sociais, as mídias, é um instrumento muito importante para a ampliação das vozes daqueles que defendem um mundo melhor e um outro horizonte para o nosso país. Eu convido a você a ficar conosco nesse período e se você gostou desse vídeo, que você possa então assistir com seus amigos, divulgar nas suas redes sociais, sugerir para outros colegas. Eu sou o professor Uriban Xavier, eu dou aula no Departamento de Ciências Sociais da UFC, na área de Ciência Política. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre o que é que se passa pelo nosso país. Não se trata aqui de mostrar uma verdade única, mas uma possibilidade de entender o nosso país e entrar em diálogo no sentido de construir um mundo melhor. É uma colaboração, para que a gente possa pensar novos horizontes para o nosso país. Essa minha colaboração se junta com outros que possam também pensar diferente e ajudar a gente a entender o país, que é um país muito complexo. A minha primeira questão hoje, que eu vou colocar para a abertura dessa conversa, é o que foi e o que ainda está sendo transmitido pelas televisões, pela mídia, que ficou conhecido como o incêndio da Amazônia ou o descaso do governo brasileiro com a questão da Amazônia. O que é que está por trás dessa questão na Amazônia? Ora, por trás da questão da Amazônia está exatamente a opção sobre o nosso processo de desenvolvimento do país. O Brasil é um país enorme, gigantesco, com uma reserva extrativista muito grande, com a nossa Amazônia que pulsa, ali tem uma riqueza muito grande, uma biodiversidade que pode nos ajudar a um processo de desenvolvimento baseado na biotecnologia, em conhecimento dos povos tradicionais, no uso de manejo do solo de uma forma mais adequada, na preservação da fauna e da flora. Mas o que é que está acontecendo? A opção do governo é uma opção pelo modelo de desenvolvimento arcaico, um desenvolvimento predatório, e que nesse modelo de desenvolvimento, aquela floresta é vista não como algo vivo, algo que pulsa, ela é vista como um objeto que pode ser transformado em mercadoria. E, portanto, ao querer transformar a região amazônica numa mercadoria, ela tem que se livrar daquilo que são os aspectos incômodos. E entre os aspectos incômodos está ali a retirada dos povos originários que vivem ali há milhões e há milhões de anos, estão sendo ameaçados porque aquelas pessoas entendem a terra como sendo algo vivo e que eles não podem negociar com a terra não pode ser mercadoria porque a terra não pertence aos povos indígenas. Os povos indígenas dizem, nós é que pertencemos à terra para a gente é sagrado, é um espaço de vida e de preservação para a vida. Entra em conflito também o modelo do Bolsonaro com os povos quilombolas, né? Que são as pessoas que foram retiradas da África para ser mão de obra barata aqui no modelo colonial, né? Que foi onde se deu a nossa formação política e econômica com a invasão dos europeus aqui na nossa região. E esses povos foram sempre subordinados, ou subalternizados, inferiorizados, explorados, e hoje, quando eles conseguem, através da sua resistência, estabelecer num pedaço de terra, para tirar daquela terra aquilo que garante a sua sobrevivência material, sem agredir esse meio ambiente, eles passaram a ser um hospedeiro incômodo para um modelo de desenvolvimento que não pensa a vida, pensa a morte. E pensa a morte por quê? Porque é um modelo baseado na derrubada da floresta, no patrocínio de incêndio, na exploração desordenada pelas mineradoras, que acabam jogando muito produto químico para extrair minérios, nos madeireiros,
nos fazendeiros que querem criar aquilo ali, derrubar aquilo ali para criar gado ou plantar soja transgênica com uso exagerado de agrotóxicos, né? E se tornou também incômodo para os próprios povos das florestas, como os seringueiros, as catadoras de coco, os pescadores artesanais que vivem da pesca nos rios. Essas pessoas estão sendo ameaçadas pelo modelo de desenvolvimento que não se leva em conta a vida, né? Dentro dessa questão, há uma outra questão que aí se tornou polêmica, né? Porque o presidente da República, né, ele acusou as ONGs de ser inimiga do governo, e por ser inimiga do governo, estavam ali cometendo crimes ambientais que seria fazendo queimadas para que a população se rebelasse contra o presidente da República. O presidente foi mentiroso, leviano, não tinha provas concretas. Numa entrevista que ele deu à Rede Globo, ele falou que, quando foi perguntado se eles estavam fazendo alguma investigação, se ele tinha alguma informação, ele disse: olha, essas coisas não se informam, essas coisas são conversas entre eles, isso não se espalha. O que deu a entender também que a conversa dele é frágil e, no mínimo, para ele saber dessas conversas, ou ele estaria fazendo investigação clandestina através da Agência Brasileira de Informação, ou ele estava participando dessas conversas. Mas como mentira tem perna curta, o que foi que aconteceu? A Rede Globo, né, que é um meio de comunicação não suspeito, não é comunista, não é petista, muito pelo contrário, né, veio com um programa para demonstrar que quem estava incendiando a Amazônia eram os fazendeiros, eram os mineradores, incentivado pelo discurso do Bolsonaro de que não vai ter fiscalização, de que ele é inimigo dos povos indígenas, que povos indígenas é preguiçoso e que aquilo ali pode ser uma terra sem lei. Ora, mas foi o mote da terra sem lei dado por Bolsonaro que fez com que o G7 reagisse, primeiro dizendo que era um absurdo, depois prometendo boicote aos nossos produtos. E aí, quando falou em boicote econômico à carne, aos nossos produtos de exportação para o mercado comum europeu, o que é que aconteceu? Os empresários aqui se assustaram, porque o empresário ele raciocina com lucro, e quando mexeu aí nessa coisa na lucratividade dos empresários, eles começaram a se mexer. E aí, por conta também de tratar aquilo como terra sem lei, o presidente da França, num arrobo também de empolgação, achou que poderia falar da Amazônia como se ela fosse algo que pudesse pertencer à comunidade europeia, uma coisa de retirar a autonomia do território dos brasileiros. Isso criou uma confusão, inclusive, com os militares. E aí vem uma questão que eu queria esclarecer, né? Os militares que estão apoiando o Bolsonaro, e o Bolsonaro a gente tem que entender, o Bolsonaro ele é um fascista, mas o governo dele não é fascista. Ele, Bolsonaro, como pessoa, é um fascista. Agora, o governo dele é um governo de extrema-direita, que tem dentro desse governo uma presença muito forte dos militares. Nós temos um governo de ideologia de extrema-direita, com um governo tutelado pelos militares, porque foram indicados pelo governo Bolsonaro. Agora, esses militares não são aqueles mesmos militares do regime militar de 64. Os militares do regime de 64, eles eram autoritários, mas eles tinham uma ideologia desenvolvimentista para o país. Eles eram nacionalistas no sentido
econômico, no sentido de não ser integrista. Eles não queriam entregar o Brasil para as multinacionais. Eles queriam fazer aqui o Brasil grande. Eles ampliaram o número de estatais. Por isso que a gente disse que ele era um desenvolvimentista no sentido da política implementada pelo presidente Juscelino Kubitschek e antes por Getúlio Vargas, né? Esses militares aí, eles eram nacionalistas do ponto de vista econômico, né? Esses militares que apoiam hoje o Bolsonaro, eles são nacionalistas no ponto de vista de defender a soberania do território brasileiro. Do ponto de vista econômico, eles são conservadores, eles são neoliberais que defendem hoje as privatizações. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Esses militares que estão aí no poder porque foram colocados por Bolsonaro, eles não têm mais aquela ideologia de um Brasil grande. Eles têm a ideologia de um Brasil de conservador, neoliberal, que deve então privatizar. E eles também têm essa visão. Eles querem a preservar o território brasileiro para entregar as riquezas do Brasil às grandes corporações internacionais, aos grileiros, aos fazendeiros, aos madeireiros, porque eles querem explorar aquela riqueza, né? Esses militares aí, sim, eles são, sim, inimigos dos povos indígenas, são inimigos dos quilombolas. Nesse sentido, eles são igualzinho ao Bolsonaro, do ponto de vista dessa ideologia. Isso a gente tem que entender. Portanto, o que está por trás de todo esse momento é essa escolha de um modelo de desenvolvimento que, do ponto de vista econômico, ela traz o caos. O caos em que sentido? No sentido de que tudo que está sendo proposto pelo governo Bolsonaro, através do Paulo Guedes, que é o super-ministro da Economia, não vem dando efeito no sentido de controlar o desemprego e crescer. Portanto, nós estamos vivendo num momento em que a crise econômica vem se aprofundando. Essa crise econômica a gente tem que deixar claro. Ela começou no governo Dilma, se descontrolou com o governo golpista do Temer e agora está ganhando uma dimensão estratosférica com o governo Bolsonaro, que não tem demonstrado capacidade para o enfrentamento da crise econômica. O Paulo Guedes, o super-ministro da Economia, ele está perdido, né? Ele tem uma visão positivista do mundo. Ele entrou com aquela perspectiva de fazer algumas reformas, né? E essas reformas elas começam a ser aprovadas. Está em curso agora a finalização da reforma da Previdência no Senado, já está começando a se discutir a reforma tributária e, paralelamente a isso, há um anúncio de um processo de privatização no país que vai deixar o nosso Estado ainda mais enfraquecido do ponto de vista estratégico para a saída da crise e de um processo de desenvolvimento, né? Junto com isso, nós podemos agora então entrar no outro tema, que é a questão da educação. Esse é o primeiro governo que nós temos no país, como eu disse, um governo fascista, que desvincula a questão do processo de alavancada do crescimento da economia, do processo de desenvolvimento, da possibilidade do país se transformar num país industrializado, com uma participação importante na esfera global, como um país que produz conhecimento de ponta, que tem as universidades com pesquisas avançadas, integrada com outros grandes centros acadêmicos no mundo, em função de uma visão míope que desvincula a possibilidade da educação como colada a um processo de desenvolvimento para o país. Portanto, nós temos um presidente
que é contra a educação, um presidente que não investe na educação, um presidente que é capaz de anunciar corte nas bolsas do CNPq. E é um presidente que o grande carisma desse presidente é encontrar ministros que ocupam cargos que pensa o absurdo, o sombrio, né? Nós vemos o ministro da Ciência e Tecnologia, que é um astronauta, né, que parece que vive no mundo da Lua, ele parece que não consegue viver na Terra, no país dele, porque ele está lá, se diz um homem de ciência, e está compactuando com o governo, e recentemente deu uma entrevista para dizer que não vamos ter mais dinheiro para pagar as bolsas dos pesquisadores, para incentivar a pesquisa. E, lamentavelmente, ele disse que é o seguinte: isso vai ser ruim, o país vai perder, e fica por isso mesmo. Um homem desse deveria ter a coragem de entregar o cargo. Nós temos também um ministro do meio ambiente, que apesar de ser na idade jovem, na cabeça é alguém tão velho que está fora da idade, né? É alguém que pensa sempre a partir da perspectiva da destruição do meio ambiente, é uma pessoa arrogante, é uma pessoa também mentirosa, é uma pessoa que ameaça a sociedade, que fecha todos os canais de participação da população na discussão e no destino dos rumos sobre as questões ambientais. Portanto, do ponto de vista da educação, é um governo também extremamente autoritário, que hoje está fechando os canais mínimos de participação da comunidade acadêmica na escolha de reitores, diretores de centro, escolhendo pessoas para ocupar cargo dentro das universidades, que são aquelas pessoas que têm a maior rejeição pela comunidade acadêmica, formada por funcionários, técnicos administrativos, alunos e professores. Um caso muito emblemático é aqui do Ceará, que nós temos um interventor chamado Cândido Albuquerque, que é um homem formado em Direito, e que diz que é um homem muito rico e que tem pretensões políticas e que vai ocupar um cargo como trampolim para ser pretensamente um candidato a senador, como se fala aqui. É um sujeito que não tem o mínimo respeito pela comunidade acadêmica, que mesmo o Consone, que recentemente recusou o projeto do Ministério da Agricultura de privatização da educação, mais do que privatização, do fim da educação pública, tratar a educação como mercadoria, que é o Futurice, ele diz que pode desrespeitar essa medida de recusa a esse projeto e implantar isso de goela abaixo da comunidade acadêmica. Dentro também da educação, dentro da temática da educação, nós estamos vendo um governo que também está praticando o autoritarismo por meio da censura. Há muitos eventos que deveriam acontecer na academia, ele está censurando, como nós tivemos aqui no Instituto Federal, um evento que era inclusive programado pelo próprio IFCE e foi censurado e não pôde acontecer dentro. Bom, aqui na UFC, Universidade Federal do Ceará, estava previsto um debate com o professor Manfredo Oliveira, um filósofo conhecido no Brasil todo e no exterior, e esse debate foi cancelado, e o que estamos assistindo nas mídias sociais é a justificativa que foi cancelado por censura, porque poderia ser incômodo para o reitor que foi nomeado, que a comunidade acadêmica está classificando corretamente como interventor. Então isso demonstra que nós estamos vivendo um momento muito sombrio, com atividades na área educativa sendo censurada, com um governo também que está retirando editais
produção de filmes, porque aborda temática sobre questão de gênero, sobre a homossexualidade, e, portanto, esse governo que está aí é um governo que ele não está disposto a dividir o recurso público com questões que diz respeito à diversidade, porque ele entende que isso não é prioridade para um governo totalitário que deve se pautar pela sua cabeça. Ou seja, é um governo que não quer governar para todos e que pensa que pode se apropriar dos recursos públicos para financiar apenas aquilo que ele gosta e não aquilo que é demanda legítima da nossa sociedade. Uma coisa interessante também a gente observar, que nós já passamos de meio ano do governo Bolsonaro, estamos rumando para o final do ano, ou seja, um quarto do governo já vai se passando, e na boca do presidente, nem dos seus auxiliares, a gente escuta nenhuma proposta, nem mesmo um discurso do que fazer para combater a pobreza nesse país. A pobreza está crescendo, cada vez mais a olho nu, a gente vai notando o número de moradores de rua, de mendigos na rua é muito grande, e o governo não tem nenhum programa, não tem nem menos um discurso e nenhuma medida para combater a pobreza. A pobreza está crescendo, a miséria também, e as políticas em curso, as reformas econômicas, vêm todas no sentido de cada vez mais aumentar esse contingente de pessoas. O número de desempregados também é muito grande e, para completar esse quadro ainda mais sombrio, os economistas estão dizendo que está se avizinhando uma crise econômica internacional que pode piorar o quadro. Piorar o quadro por quê? Se nós agora não conseguimos sair da ressaca da crise de 2008, que chegou aqui a partir do segundo governo da Dilma, e que foi piorada, que foi aprofundada com o governo golpista do Temer, e está sendo ainda mais... a situação está ficando cada vez mais crítica com o governo Bolsonaro, quer dizer, não conseguimos sair da crise, porque já falamos na recessão técnica. Você imagina o que é que vai acontecer se até o final do ano, ou começo do próximo ano, essa crise econômica mundial, fruto aí da disputa entre os gigantes da economia, os Estados Unidos e a China, chegar aqui no Brasil. Quem é que vai sofrer com esse aprofundamento da crise? Vai ser os pobres, vai ser os que já estão na rua, vai ser essa classe média, que é uma classe média dividida. Uma parte dessa classe média é uma classe média que tem ojeriza aos pobres, que é contra a escola pública, que é contra o SUS e que agora já começou a sofrer, porque boa parte dessa classe média que era contra o SUS e usava o plano de saúde porque tinha dinheiro para pagar o plano de saúde, uma boa parte dela agora está ficando sem o poder aquisitivo para manter os seus planos de saúde. E quando ficar doente vai ter que recorrer ao SUS. E esse SUS sucateado é que vai lhe atender. E aí ela vai sofrer aquilo que é um terror para essa classe média preconceituosa e racista, que é chegar à condição de pobre. Se ser atendida pelo SUS, para ela vai ser um terror. Ora, se essa classe, parte dessa classe média, ela já achava um terror frequentar os aeroportos com a presença dos pobres, que achavam que os aeroportos estavam se transformando em uma rodoviária, imagine agora ficar numa maca no corredor do SUS, né? Isso indica para a gente que é muito importante a gente ter uma proteção social que garanta um sistema de saúde de qualidade para todos, com uma política pública universal, tanto na educação como na saúde, né? Na educação também, boa parte já da classe média baixa e parte da classe média alta não está conseguindo mais pagar aqueles colégios bacana, que o grande orgulho deles, né, é no final do ano contratar publicidade para espalhar o auditório na cidade para dizer que os seus melhores alunos
passaram para ocupar uma vaga na escola pública. Olha que ironia, né? Ou seja, o grande prazer, o grande gosto dos diretores e donos de escola, das melhores escolas privadas do nosso país, é, no final do ano, anunciar em outdoor que seus melhores alunos passaram para uma universidade pública. Isso é um indicador de que as universidades privadas no nosso país são de baixa qualidade, e que ela não investe em pesquisa. E esse sucateamento da universidade pública promovida pelo Bolsonaro e o ministro da Educação vem nos dizer que nós estamos no caminho errado. Então, é muito importante, então, que a sociedade se mobilize contra essas políticas nefastas do governo Bolsonaro. É muito importante, você que conhece alguém que votou no Bolsonaro, ou se você está me escutando agora e votou no Bolsonaro, não se envergonhe do arrependimento. Um arrependimento que possa ser crítico, no sentido de agora, volte àquela sua ira que você, aquele prazer que você teve em votar no Bolsonaro, transforme agora num prazer de lutar contra o governo Bolsonaro e defender uma sociedade muito mais justa. Se você achou que a corrupção era o principal problema da nossa sociedade, você agora teve um momento para aprender e a constatar que nós temos um governo muito mais corrupto, com um modelo de corrupção muito mais sofisticado, né? Com aqueles que eram o herói do Brasil, que ia pôr os corruptos na cadeia, Sérgio Moro, Dallagnol e muita gente da Lava Jato. Essas pessoas são pessoas extremamente autoritárias, que rasgaram a nossa Constituição, que criaram um estado de exceção, que ficaram ricos nessa manta de herói, de combatente da corrupção, e tudo isso alimentado por uma população que, na sua justa manifestação de repúdio à corrupção, engoliu o sapo como um príncipe, achando que essas pessoas poderiam se tornariam herói porque a qualquer preço poderiam combater a corrupção. Ou seja, combater a corrupção e a violência, promovendo violência e corrupção para autopromoção e para enriquecer, não é um bom caminho para um país ajustar suas contas. Nós não devemos defender a corrupção nem a violência, mas temos que resolvê-la com os métodos adequados de uma sociedade democrática que possa garantir a lei como uma lei válida para todos, né? Quando quiseram pegar aí parte de político, inclusive o presidente da República, bem avaliado pela população, diziam que a lei era para todos. Mas agora parece que a lei não vale para o Sérgio Moro, porque ele deveria estar preso juntamente com toda a equipe dessa Lava Jato. Portanto, a gente tem que ficar atento, porque esse momento sombrio está levando a gente a um fechamento do processo democrático que se abriu com o fim da ditadura militar. Nós temos um presidente fascista que defende torturadores, que é claramente contra os pobres, os negros, é contra as mulheres, ele é homofóbico, ele é misógino, ele é ecocida, né? Então a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso país. O sentimento verdadeiro de nacionalidade é aquele que está ligado não ao amor à camisa da seleção brasileira, ao amor à bandeira nacional, uma bandeira que em si traz uma frase positivista, autoritária, ordem e progresso. Significa dizer que quando a gente quiser se manifestar pela liberdade, vem a repressão para garantir a ordem que garante os poderosos no poder. A gente tem que refletir criticamente. Nós precisamos, então, nesse momento, organizar a nossa sociedade, porque o verdadeiro nacionalismo nesse momento é aquela luta pela justiça, pela democracia, pela igualdade, pelo combate à miséria, para que a gente tenha uma real distribuição de renda e de riqueza. O real nacionalismo é aquele que pressiona as elites perversas do nosso país para que a gente possa ter uma distribuição de riqueza. E a distribuição de riqueza é uma coisa que mexe muito com as elites, porque quem mexe nisso aí está mexendo no dossel sagrado do capital. E mexer com isso é perigoso, né? Quem quer ser nacionalista tem que enfrentar esse perigo
o nacionalismo verdadeiro é aquele que tem como a maior causa a vida e não o capital. Então, a minha fala de hoje era no sentido de fazer uma reflexão para que a gente possa ter uma visão mais ética do mundo. Uma visão ética do mundo hoje pressupõe um confronto direto com a acumulação de riqueza, porque a acumulação de riqueza leva à morte e não à vida, né? Meu muito obrigado a você que me escutou. E mais uma vez, se você gostou desse nosso bate-papo, divulgue para o seu amigo. Leve o seu amigo para a sua casa, um dia reveja esse vídeo. Indique para as pessoas, né? Indique também para os bolsonaristas, que eles estão agora assim num processo de encapulamento. Nem todos, porque uma parte também dos eleitores do Bolsonaro são fascistas, e esses aí vão continuar com o Bolsonaro, mesmo que ele caia no poder. E eu espero que seja rápido. Meu muito obrigado.